Nono dia. A Rainha do Céu, no reino da divina vontade, é constituída por Deus como celeste pacificadora e vínculo de paz entre o Criador e a criatura. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Oração inicial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a Ti, a maior graça de todas, que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino da divina vontade. E seguro em sua mão materna guiará todo o meu ser, para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma posso ter certeza de nunca mais sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: minha mãe, eu a amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Soberana Senhora e querida Mãe, vejo que me chama, pois sinto o ardor do amor que queima em seu coração, que quer me narrar o que fez no reino da divina vontade, por seu Filho. Que belo é ver seus passos se voltarem para o seu Criador, e como as pessoas divinas ouvem seus passos, olham para a Senhora e sentem-se atingidos pela pureza do seu olhar. E eles esperam-na para serem espectadores do seu inocente sorriso, para sorrir-lhe e brincar com a Senhora. Ó Santa Mãe, nas suas alegrias, nos seus castos sorrisos, com o seu Criador. Não se esqueça de seu filho que vive no exílio, que tanto tem necessidade e cuja vontade muitas vezes a espreita, querendo me vencer, quer me tirar do reino da divina vontade. Lição da Rainha do Céu. Filho do meu coração materno, não tema, nunca o esquecerei. De fato, se você sempre fizer a vontade divina e viver no seu reino, seremos inseparáveis. E sempre vou segurá-la firmemente pela minha mão,
para guiá-la e serei sua guia, para ensiná-la a viver no Fiat Supremo. Nele tudo é capaz, nele tudo é paz e segurança. Portanto, tirei seu medo. A vontade humana é a perturbadora das almas e põe em perigo as almas mais belas, e põe em perigo as mais belas obras, as coisas mais santas. Nela tudo está em perigo. Em perigo estão a santidade, as virtudes e a própria salvação da alma. E a característica de quem vive do querer humano é a volubilidade. Quem poderia confiar em alguém que se deixou dominar? A vontade humana é a perturbadora das almas e põe em perigo as mais belas obras, as coisas mais santas. A pessoa expõe tudo e abre, permite situações onde põe tudo a perder. A divina vontade, o livro do Céu vai dizer, que a alma na divina vontade faz em um dia o que outras fariam em um ano. Porém, a vontade humana é ainda mais eficaz, que a alma fez em um dia. Na divina vontade, se ela se volta a si mesma, ela perde todo esse caminho que fez, já em um dia. Porque se hoje faz e amanhã não, claro que ainda assim não tem a posse do dom, mas vive a divina vontade como que empréstimo. Justamente por isso, porque Jesus sabe, Jesus nos conhece melhor que nós mesmos. Então Ele nos dá a divina vontade, no começo como que em empréstimo, até que manifestemos a Ele verdadeiramente a nossa adesão à divina vontade. Então, até que nós estivermos mortos, nossa vontade humana entregue totalmente a Ele, sem nenhuma reserva de um alfinete que seja, hoje vai falar também no livro do céu, quando nos despojarmos de nós mesmos, ainda que de um alfinete, tudo estiver aos cuidados dele, aí sim estaremos em posse plena da divina vontade, por nossa livre escolha e amor. E uma vez que a divina vontade reina em nós por meio do conhecimento e a consciência da verdade, enquanto esse nosso conhecimento, juntamente com a nossa consciência da verdade, do que devemos viver, da vida divina, das verdades, dos conhecimentos do céu, a nossa vontade ainda fica meio que oscilante, como disse, um dia faz, outro dia não. Mas Deus quer de nós essa constância, esse propósito firme de não mais voltarmos à nossa vontade humana. A vontade humana é a perturbadora das almas, a perturbadora das almas, e põe em perigo as mais belas obras, as coisas mais santas, até mesmo a vida na divina vontade. Nos voltamos a Deus, nos fixamos em Deus, mas essa vigília, essa constância, como propriamente dita, deve ser constante, ininterrupta, vida divina,
né? A vida se mantém recebendo o alimento. E o alimento da vida na divina vontade, né, são o alimentar-se diariamente dos conhecimentos, das verdades do livro do céu. Nela tudo está em perigo. Em perigo estão a santidade, as virtudes e a própria salvação da alma. E a característica de quem vive do querer humano é a volubilidade. O hoje faz, amanhã não. Agora está, né, cheio de determinação, de força, e dali a pouco não mais, né, não tanto. Enquanto nos conscientizarmos que a vida da divina vontade não é para nossa consolação, mas para a consolação e a satisfação de Deus, a pessoa pode ainda estar, né, a procrastinar. É como eu ouvia ontem, né? Das duas das muitas ramificações que nos leva a essa procrastinação, né? É a ansiedade e o perfeccionismo. Se eu for esperar para mim com um grande grau uma grande oratória, um grande conhecimento, para viver a divina vontade, para estudar esses escritos, para tudo fazer, ou seja, né, eu estar perfeito, pronto para tudo fazer para Deus, esse dia nunca vai chegar, né? Porque é Ele quem nos forma, é Ele quem nos eleva dia após dia, né, a estar mais configurado a Ele. É Ele, é graça de Deus. Não é, mais uma vez, não é com a nossa própria força. Isso já é vontade humana. Que nem outros dizem, eu só vou estudar quando a igreja tocar nesse assunto, quando os padres estiverem ensinando, né, falando, ensinando, quando tiver o livro físico em mãos, né, enquanto for isso aí com essas mulheres, com PDF, eu não vou fazer. Né? E a ansiedade, né? A pessoa ela fica ansiosa de querer todo o conhecimento hoje, né? Acabou de começar a ler o livro do céu, já quer estar, né, conhecendo, entendendo a divina vontade, igual aqueles que estão já há tempos estudando. E veja que até mesmo estes ainda encontram dificuldades, ainda às vezes, né, erra o caminho. E louvado seja Deus, tem ali para nos exortar, nos recompor no caminho, né? Nos reconduzir ao caminho da divina vontade, né? Que é com grande facilidade que podemos nos voltar a nós mesmos, né? Acreditando estar seguindo certo, né? Cegos, né? É permitido que às vezes ficamos cegos em nós mesmos e não reconhecemos, e não vemos, né? Que é preciso muito pouco para voltarmos a nós mesmos, né? Vivemos, passamos por uma linha para permanecermos na divina vontade. Portanto, é o que ele sempre diz, é o que eu fui fazer uma reflexão sobre os trechos do Ser Atenta. Fui pesquisar e vi a infinidade de textos que Jesus diz, né, de trechos que Jesus diz, né, ser atenta, minha filha, ser atenta, né, é estarmos nessa constância, né, o aproveitar cada instante para
voltarmos o nosso pensamento, a nossa intenção, a nossa vontade a Deus. Ou como já foi dito, né? É o martírio dos martírios. É o sacrifício dos sacrifícios. Por mais grande que um santo de outrora, né, tivesse feito uma grande oferta a Deus, né, o que estamos caminhando para viver, para fazer, para ser hoje, é muito mais que isso. Que Nossa Senhora mesmo, em um dado momento, ela vai dizer, né, que ofertar, viver tudo isso um dia, sim, outro não, é fácil. Morrer para si mesmo um dia, outro não, é fácil. Mas somos chamados a viver, a fazer vida na divina vontade, a morrer já, né, em vida para nós mesmos, para nossas vontades, nossos anseios, a fim de sermos movidos apenas pela divina vontade. Que vai dizer: quem pode confiar em alguém que se deixa dominar pela vontade humana? Ninguém, nem Deus, nem os homens, tá? Os próprios homens, né? Quanto menos ainda Deus, né? Que quer nos revelar os seus mais íntimos segredos, mas se somos governados pela vontade humana, Ele não nos dará jamais, né? Porque não vai jogar os seus tesouros fora. Porque essa criatura não vai, né, viver essas verdades, não vai dar vida a essas verdades. Ela busca apenas por curiosidade, por interesse próprio, portanto ficará sem. Né? Como diz o Evangelho, e ainda vai perder até o pouco que tem. Porque fecha Jesus, fecha, né, a visão da pessoa, a fim de que ela não parta para um caminho de pecado, ou seja, né, a zombar de Deus, a desonrar a divina vontade. Portanto, para que não aconteça um mal maior, Deus fecha, né, os véus de entendimento dessa criatura, a fim de que, sabendo Ele de todas as coisas e vendo que a criatura não vai, né, entregar, viver isso, a divina vontade permanece suspensa, como foi dito, né, fica ainda, né, como que empréstimo, mas não havendo a correspondência da criatura por nada, né, a divina vontade o deixa, né, que é de fato o que ele quer, né, ficar com a sua vontade humana, né, e vai procurar outros que queiram firmemente viver esse propósito. Então, Jesus nunca, 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 né, nos violenta, toca na nossa liberdade. Ele nos criou seres vivos e nos quer filhos da divina vontade, totalmente livres, sem nenhuma opressão, de modo a eu estou aqui porque o Senhor me obrigou, ou mesmo me seduziu com tantas graças que eu haverei de receber, que eu estou aqui interessado, interesse, vontade humana. Assim não se recebe a divina vontade, né? Que ninguém, nem Deus, nem os homens, né, pode confiar em alguém que se deixa dominar por sua vontade humana. É semelhante aos caniços ocos que giram em cada sopro de vento. Portanto, meu filho querido,
Se qualquer sopro de vento quiser torná-lo inconstante, mergulhe no mar da divina vontade e venha se esconder no colo de sua mãe, para que ela possa defendê-lo do vento do humano querer, da vontade humana, e segurando-a entre os meus braços, mantenha-o firme, seguro, no caminho do reino divino. Agora, meu filho, não confiar em si mesmo, mas se entregar totalmente a Deus, a nossa Mãe Maria, que ela nos defenda, que ela nos conduza, nos forme. Agora, meu filho, siga-me diante da suprema majestade e ouça-me. Eu, com meus rápidos voos, chegava nos seus braços divinos e sentia o seu amor transbordante que, como ondas impetuosas, me cobriam de seu amor. Oh, como é belo ser amado por Deus! É essa consciência dessa verdade que temos, que fundir em nossa alma. Como é belo ser amado por Deus. Neste amor é sentida a felicidade, a santidade, as alegrias infinitas, e a criatura sente-se tão embelezada que o próprio Deus se sente arrebatado pela beleza especial que Ele infunde na criatura ao amá-la. Retornamos à ordem, passamos a ser aquilo que Deus planejou de nós desde toda a eternidade, ou seja, morada dele, local de repouso dele, não havendo ali mais as perturbações humanas, que é ele quem traz, a desconfiança, a culpa, o pecado, a cumplicidade com o pecado, com as atitudes pecaminosas, mas estar vazio, entregue e abandonado a Deus, a fim de que de fato o que o próprio Deus se sente arrebatado pela beleza especial que ela infunde na criatura ao amá-la. É dar Deus a Deus, é Deus encontrar-se consigo mesmo em nós. Cadê a criatura? Cadê o eu da criatura? Já não existe mais, está aí, mas não tem vida, Mas tudo foi consumido, Foi diluído na vontade divina. Como foi dito, está como que escabelo, aos pés da divina vontade, aos pés de Jesus, mas não morta, como foi dito, gritando, querendo sair, fazendo birra, querendo ser ouvida. Aos ouvidos de Jesus, os gritos dela não o perturbam. O problema será para nós. E se nos voltamos a ela, aí sim, porque nos voltamos contra Jesus, contra a divina vontade. É como que pedir para Ele: olha, Senhor, dá um licencinho um pouquinho do trono, que a minha vontade humana está gritando, fazendo birra e quer assentar-se aí de novo. Deixe ela ficar aí um pouquinho. Quando a isso correspondemos, colocamos Jesus para fora. Então aí vem, o grau de conhecimento, de entendimento, de consciência que devemos ter para isso nunca fazermos. Que Ele se funda em nós, fixe em nós, as suas verdades,
fim de que jamais sejamos seduzidos novamente pela nossa vontade humana. Eu queria imitá-los. Nossa Senhora queria imitar, né, a Santíssima Trindade. As três pessoas divinas, eu queria imitá-los. E embora pequenina, não queria ficar por detrás do amor deles. Portanto, das ondas de amor que me deram, eu formei minhas ondas para cobrir meu Criador com o meu amor. Veja a correspondência e a busca, né, de corresponder igual ou para mais, porque Ele merece todo o nosso amor. Né? Merece que demos a Ele todo o amor que Ele nos dá. Né? Merece. Portanto, a criatura precisa ter esse desejo, né, essa ânsia de corresponder a Ele, de nunca falhar com Ele, de, né, não perder um instante só sem amá-lo. A preencher, como em outro trecho, todos os vazios do amor que há na nossa alma, das muitas vezes que passamos ainda que um instante, um brevíssimo segundo, sem amar a Deus, sem ter o nosso pensamento, nossa vontade, nosso coração voltado a Ele, né? Em corresponder à vontade dEle, em estar à disposição dEle e nos acontecimentos da nossa vida, atento a cada um deles, sabendo que em todos esses acontecimentos, Jesus nos mostra algo, nos fala algo, nos exorta, nos conduz, né, nas mais pequenas e simples coisas. Portanto, a necessidade desse ser atento, o martírio dos martírios, né? O martírio da atenção, a não ficarmos mais focados em nós mesmos, mas totalmente, né, suspensos junto à divina vontade. Como Nossa Senhora diz, o céu nunca esteve fechado para ela, ela ia e vinha continuamente, né? Já na sua encarnação, na sua infância, quantas vezes, né, vai ser dito que ficou um anjo no lugar dela, né, revestido dela, né, em forma dela, a fim de que São Joaquim e Santa Ana não percebesse a ausência dela, mas estava ela, né, pessoalmente, em carne, né, em a sua própria carne, lá nos braços do Pai, e coloque-se com Ele. Tamanha a ânsia dela em estar com Deus, mas ela está dizendo que em corresponder a Ele, né? Mas com tudo isso eu fazia a prova, e em meus lábios despontava, não, que eu queria imitá-los, e embora pequenina, não queria ficar por detrás do amor deles, né? Queria a todo custo corresponder, né, ao grande merecimento que Ele tem de amarmos de todo o nosso ser, com tudo que Ele nos deu, com o próprio amor dEle. Portanto, das ondas de amor que me deram, eu formei minhas ondas para cobrir meu Criador com meu amor. Ao fazer isso, eu sorria, porque sabia que meu amor nunca poderia cobrir a imensidão de seu amor. Mas com tudo isso eu fazia a prova, e em meus lábios despontava meu sorriso inocente. O Ser Supremo sorria ao meu sorriso, e festejava e se alegrava com a minha pequenez. Aqui é a humildade, né? A consciência, que eu nunca poderei fazer, né? Nunca
haverei de sobrepor o amor dele, porque quanto mais amor eu der, mais ele se derrama por sobre nós. Mas fiquemos e vivamos aqui, na verdade, na humildade, no reconhecimento, na profunda e plena gratidão a Ele, na nossa pequenez. Agora, no mais belo de nossas estratégias, no mais belo de nossas estratégias de amor, recordava do triste estado da minha família humana na terra e que eu também era de sua estirpe. E como me dói! E eu pedia que descesse o Verbo eterno com o remédio. Cheguei a mudar o sorriso e a festa em choro, que era propriamente Deus chorando nela. A ver a triste condição da sua família, pai e mãe, mas também toda a humanidade, vivendo sem a divina vontade, vivendo a sua vontade humana. Então a festa se converteu em choro. O Altíssimo se comoveu tanto com as minhas lágrimas, se comoveu tanto com as minhas lágrimas, muito mais que eram as lágrimas de uma pequenina, que apertando-me ao colo divino, secaram minhas lágrimas e disseram: filha, não chore, coragem. Em suas mãos colocamos o destino do gênero humano. Em suas mãos, porque ele pôde confiar tanto nela, porque não reinava, nunca reinou nela, a vontade humana. Nunca teve um ato de vida, um sopro de vida à sua vontade. Tudo nela era a vontade divina. Portanto, podia confiar, não só podia, como confiou todos os seus dons, a sua graça, toda a sua vida, se encarnou no ventre dela, se fez carne, se colocou aos cuidados dela, nas mãos, nos braços dela, totalmente, divinamente e humanamente. Aquela criança indefesa, necessitada totalmente dos cuidados e da proteção de uma outra criatura. Nós lhe damos o mandato. Nós lhe damos o mandato e agora, para mais consolá-la, fazemos-lhe portadora da paz. Não só portadora, mas rainha da paz, pacificadora entre nós e a família humana, rainha do céu e da terra. Assim lhe é dado de repacificar-nos, Criador e criatura. O poder de nosso querer que reina em sua alma se impõe sobre nós para dar o beijo de paz à pobre humanidade, decadente e ameaçada. Quem pode dizer, meu filho, o que meu coração experimentou nesta condescendência divina? Não lhe foi revelado que seria ela a mãe do Salvador até então, mas ela já tinha consciência que ela seria esta que seria a pacificadora entre nós, entre o Criador e a criatura, entre nós e a família humana, o repacificar. Assim lhe é dado de repacificar-nos. O poder de nosso querer que reina em sua alma se impõe sobre nós, a própria divina vontade pedindo,
né, a Deus, se impõe sobre nós para dar o beijo de paz à pobre humanidade decadente e ameaçada. Quem pode dizer, meu filho, o que meu coração experimentou nesta condescendência? Tanto foi meu amor que eu me sentia desmaiar e delirante buscava mais amor para aliviar do meu amor, para alívio do meu amor. Agora uma palavra para você, meu filho. Se me ouvir, deixando de lado sua vontade humana, dando lugar régio ao fiat divino, né, sua vontade a ser esse escabelo para os pés da divina vontade, para os pés de Jesus, tá, estando entregue aos pés dele, deixando de lado sua vontade humana, dando lugar régio ao fiat divino, você também, você também, você também, né, será amado com amor especial do seu Criador. Jamais deixe de dizer: eu não sou digno disso, eu não posso viver isso, olhe para mim, veja a minha miséria, as dificuldades que eu estou tendo, que eu tenho, a memória fraca que tenho, olha quanta coisa preciso ler e estudar. Não é para mim. Então isso é soberba, é falta de amor, falta de confiança em Deus, falta de fé. Não somos nós, é Deus em nós, Deus é contigo, como o anjo disse a Nossa Senhora. É nos colocarmos no nada que somos, a fim de que Ele venha viver em nós. Ele é quem vai fazer acontecer em nós a divina vontade, e portanto também na hora dele, na proporção que vem dele. Da nossa parte, largar nossa vontade, dedicarmos ao estudo, à reflexão, às partilhas. E vamos em frente, sigamos em frente. Até dado momento que ele virá, ele realmente quer. E não largou tudo para ir ver, para ir fazer as suas coisas, mas permanece aqui, permanece aqui firme. Das vezes que erra o caminho, eu sabendo que lá no fundo ele quer verdadeiramente, eu enviarei situações para que ele reconheça o caminho errado que Deus inicie e volte. Como foi dito na escola de ontem, anteontem, Deus é o mesmo. E é dito na sua palavra, Deus é o mesmo, Ele não muda. O mesmo antes, agora e depois. Então, o mesmo Deus que após a queda de Adão, saiu atrás dele: Adão, Adão, onde estás? E em momento algum o oprimiu. Você pecou, você me desobedeceu. Tá aqui a tua punição. Eu sabia. Não podia ter confiado, não podia, Eu fiz errado, de modo algum. A todo momento ele buscou, conduziu as coisas de modo que Adão reconhecesse. Assim ele fez com Judas. Jesus foi atrás de Judas, ficou em volta de Judas. Os apóstolos saíam e Jesus falava para Judas ficar ali com ele, a fim de que ele não pecasse, a fim de que ele reconhecesse o grande mal que estava fazendo, o grande mal que fez.
mas em momento algum também o oprimiu, mas deixou na sua liberdade. Deixou Adão na sua liberdade. Nos deixa na nossa liberdade. Mas não nos falta a graça divina para reconhecermos os caminhos errados os quais entramos, né? E a graça também para que prontamente levantemos da lama e nos voltamos a Ele, né? De coração contrito, né? Com a plena verdade, né? Humildade, de pedir perdão e retomar o caminho, né? Aqui de pecados veniais, porque mediante o avanço que já se está na divina vontade, os pecados que se veem são veniais, ou mesmo nem vem a ser pecado, vem a ser coisa da nossa miséria, da nossa condição humana, né? Que também há uma diferença entre miséria humana, né? Que vai, né, perdurar até talvez o último dia da nossa vida. Teremos misérias humanas, né, que precisem ser ainda corrigidas, né, melhoradas e corrigidas a ponto de tomarmos, né, essa verdadeira idade de Cristo, né, chegar a essa perfeição. Mas ainda, né, o rompimento com os pecados veniais, né, que na nossa liberdade ainda haveremos de cometer até um certo ponto. A própria Luísa chega um momento que Jesus diz no livro do céu que ele a deixa isenta de todo pecado venial, ou seja, de toda falta, como se diz a palavra, bom, me fugiu o nome, tem uma palavra certa, né? Consciência, culpa, né? Consciente. Mas enfim, né? É aquilo que você sabe que é errado e ainda assim o faz por respeito humano, né? Por ser bem visto pelas criaturas, né? Mas não é nos dar graça de vivermos a verdade, a defender a verdade e nos preocupar apenas com a satisfação dele. A satisfação a ele temos de dar e não às pessoas. Então nos colocamos, né, nessa verdade sem olhar, né, o pensamento que as pessoas terão, né, de nós. Ao ver o ato que elas não entendem, o para quê, o porquê, né, porque já sabemos que não é de Deus. Mas aí ela, vendo algo que é contrário ao que ela pensa, né, se volta contra. E aí eu, não tendo esse respeito humano, eu continuo firme no meu propósito, no meu mais propósito divino, a vontade divina. Um exemplo, Nossa Senhora, né? Vai dizer que quando ela cuidava do menino Jesus, os familiares viviam a criticar ela, que não sabia educar o menino, que o menino ia crescer até, foi dito, né, meio afeminado por conta disso e aquilo. No entanto, ela se manteve, né, na humildade, na simplicidade, e não só, né, formou Jesus, como também os seus primos, como também os apóstolos, como teve a tutela da igreja após a ascensão de Jesus ao céu, até que partiu ela, né, foi assunta ao céu, possui, né, o cetro de comando. E
tem, como Jesus está dizendo, né? Ela está dizendo aqui, né? Como foi dito, tem essa... É a rainha, né? Rainha do céu e da terra. Tem em mãos, né? Aqui nós lhe damos o mandato, né? Colocamos em suas mãos, colocamos o destino do gênero humano. Então ela que formou Jesus forma agora toda a família humana. É essa a porta do céu, né? Maria, a porta do céu, a que recebeu o ofício de levar, né, a humanidade aos braços de Deus, ao porto seguro. E ainda assim, até hoje, é ela perseguida, caluniada, né, defamada pelos nossos irmãos protestantes, graças à ignorância, graças à obstinação da vontade humana reinante neles. Mas os poucos que se deixam, né, que se deixam guiar pela humildade, né, a reconhece, ao menos a respeita. Né? Os que são aptos a viver, né, a vida na divina vontade. Porque quando o reino se instalar, né, virão, retornarão ao seio da igreja aqueles que outrora foram, né, desvinculados dela, e que até nasceram fora dela, e até então sustentam, né, esses pensamentos contrários à verdadeira fé, à sã doutrina da igreja. Agora uma palavra para você, meu filho. Se me ouvir, deixando de lado sua vontade humana, dando lugar à régia ao fiat divino, você também será amado com o amor especial do seu Criador. Será o seu sorriso, você o colocará em festa e será um vínculo de paz entre Deus e o mundo. Né? Converterá as lágrimas de Nossa Senhora, que ela diz lá no início, em alegria, em festa, bem como também as lágrimas que Deus tem derramado pela triste condição da humanidade, que não atende aos apelos de Nossa Senhora, né, que são os próprios apelos dele. Né? Se correspondermos a esse amor, deixando de lado a nossa vontade humana, e dando esse lugar régio ao Filho Divino, também nós seremos amados, né? Viveremos esse amor. Será palpável, né? Porque estando cegos nas densas trevas da vontade humana, não conseguimos ver o amor de Deus nas situações, na circunstância que nos acontece. Ora coloca a culpa no diabo, ora coloca a culpa na natureza, né, que são situações atmosféricas, né, uma resposta científica para tudo que acontece. Né, nunca vê Deus nas situações, nas coisas, né, que é uma resposta científica para tudo. Tem, né, uma resposta científica para tudo. Se voltarmos e deixarmos de lado nossa vontade humana, né, e dar lugar régio ao Filho Divino, também nós reconheceremos esse amor especial do nosso Criador. Será o nosso sorriso, você o colocará em festa, colocaremos Deus em festa, né, e a divina vontade é reinar aqui na terra como reina no céu. Será um vínculo de paz entre Deus e o mundo.
reino de Deus, a divina vontade em meio às criaturas. A confirmação, né? A realização da promessa que existe no Pai Nosso. Mas para isso haveremos de romper com a nossa vontade, deixá-la de lado. E isso vai se dando pouco a pouco. Ela já reina nestes que se colocam a caminho de viver a divina vontade, os primeiros filhos afortunados da divina vontade, mas que, como Nossa Senhora não guarda para si, mas quer que esse reino se estenda aos outros, a todos os outros, independente de cor, de raça, de religião. Veremos uma única vontade, a vontade divina, a vontade querida de Deus. Converter as lágrimas dele e de Nossa Senhora em sorriso, em festa, em ele poder finalmente descansar, o 7º dia, descansar nas suas criaturas, concluindo o seu plano de criação, redenção e santificação, os 3 fiates divinos. E aí ele vê que tudo realmente é muito bom e repousar, no seio das suas criaturas. A alma, bela mãe, ajude seu filho, coloque-me no mar da divina vontade e cubra-me com as ondas do amor eterno, para que eu não veja, nem ouça, a não ser vontade divina e amor, que eu não veja, que eu não volte a mim mesmo, que eu não veja e nem ouça, a não ser a vontade divina e o amor. Pequena flor, hoje para me honrar, me pedirá todos os meus atos para colocá-los em seu coração, a fim de que possa sentir a força da divina vontade que reinava em mim, e os oferecerá ao Altíssimo para agradecê-lo por todos os ofícios que me confiou para salvar as criaturas. Me pedirá todos os meus atos para colocá-los em seu coração. Aqui. Ela, com todos os seus atos em meu coração, a fim de que possa sentir a força da divina vontade, o compreender, o saborear as suas lições, a vida dela, os grandes prodígios da divina vontade na vida dela, ao não dar vida à sua vontade, colocar todos os meus atos no seu coração, a fim de que possam sentir a força da divina vontade que reinava em mim, a fim de que reine também em mim, a fim de que largue eu também a minha vontade humana. E ofereçamos ao Altíssimo para agradecê-lo por todos os ofícios que confiou para salvar as criaturas. A constituiu rainha do céu e da terra, a mandatária. Tem em posse o cedro de comando. Então, a ejaculatória, rainha da paz, dê-me o beijo de paz da divina vontade. Rainha da paz, dê-me o beijo de paz da divina vontade. Rainha da paz, dê-me um beijo de paz da divina vontade. Estivemos e permaneceremos sempre unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos. Divina vontade reina na minha, na nossa vontade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.